Faremos nesse vídeo uma breve revisão sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido de revestimento que reveste a superfície do corpo e também a superfície interna e externa dos órgãos. Esse revestimento promove proteção mecânica, química, promove processos de absorção, podendo absorver íons e moléculas, e também a percepção de estímulos, como estímulos olfatórios, o epitélio olfatório, gustatório, né? Percepção de estímulos sensoriais. Temos também o epitélio, a parte responsável pela secreção, o epitélio secretor, também conhecido como epitélio glandular. Esse epitélio apresenta características específicas de suas células, como células poliédricas, que são células que têm várias faces. Essas células são justapostas. Elas estão próximas uma da outra, com pequena quantidade de material extracelular e estão unidas por junções especializadas. O formato é muito variável de células e o núcleo acompanha o formato dessas células e elas estão apoiadas no tecido conjuntivo. Essa videoaula é para reforçar como que classificamos o epitélio de revestimento. Então, quais são os critérios utilizados para classificar os epitélios de revestimento? O primeiro deles é o número de camadas. Então, pode ter uma única camada, chamada de epitélio simples, como ter várias camadas, o epitélio estratificado. Temos os epitélios especiais, como o epitélio pseudoestratificado, que parece ter várias camadas, mas é uma única camada. Pseudo é falso, então é um falso múltiplas camadas, ele tem uma única camada com núcleos desalinhados, e o epitélio também de transição. Depois de decidirmos quantas camadas tem o epitélio, o segundo critério é o formato de suas células, e sempre a célula mais superficial quando tem várias camadas. E nós podemos ter três formas básicas que veremos. E se apresentam ou não especializações como cílios, estereocílios, vilosidades, né, as microvilosidades, microvilosidades. Bom, quanto à forma desse epitélio, aqui é uma recapitulação quanto à quantidade de camadas. Então, se ele for simples, ele tem uma única camada e essa única camada de células apoiada na membrana basal. Se ele tiver várias camadas, duas ou mais, também apoiado na membrana basal, é um epitélio estratificado, e quando ele parece ter várias camadas, mas é o desalinhamento dos núcleos, é um pseudoestratificado. Quanto à forma, se a célula for achatada e o núcleo for achatado, esse epitélio é um epitélio pavimentoso, ou também chamado de escamoso. Se essa célula for uma célula alongada, com núcleo alongado, é chamado de epitélio colunar. E se ele for um núcleo redondinho, é porque a célula é cuboide, é um epitélio cúbico. Então vamos fazer o estudo prático. Classifica o epitélio apontado pela letra A. Então aqui uma única camada de células, Então é o epitélio simples, e o formato cuboide, então cúbico, epitélio simples cúbico.
Classifique o epitélio apontado pela letra B. Uma única camada de células, um epitélio simples com as células alongadas, que é um epitélio simples colunar. Classifique o epitélio apontado pela letra B. Uma única camada de células, epitélio simples, com as células achatadas, pavimentoso. Classifica o epitélio apontado pela seta. Uma única camada de células cúbicas, epitélio simples cúbico. Classifique o epitélio abaixo. Várias camadas celulares, sendo que essa camada superficial tem células achatadas. Epitélio, várias camadas, estratificado, células superficiais achatadas, pavimentoso. Classifique o epitélio na barra em A. Então, eu tenho uma camada, duas camadas. Então, um epitélio estratificado com um formato cúbico. Esse epitélio é um epitélio que dá a impressão de ter várias camadas, mas é só o desalinhamento dos núcleos. É um epitélio pseudoestratificado com as células colunares. E aqui dá até para a gente completar, observando os cílios da membrana apical ciliado. O epitélio apontado na barra A é um epitélio com duas camadas de células cúbicas. Então, é um epitélio estratificado cúbico. Classifica o epitélio apontado, né, pela seta. Vamos pôr a seta aqui. É um epitélio com várias camadas. E a camada mais superficial é a camada de células achatadas. Aqui é um outro epitélio estratificado pavimentoso. E aqui, esse último epitélio para classificarmos. Observe que as células são mais alongadas, mais largas na superfície, mais achatadinhas na parte profunda. Esse é um epitélio de transição, encontrado na bexiga, no ureter e na parte inicial da uretra.